Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o projeto Voz Espiritualista, hoje dia 21 de março de 2022 e o nosso tema hoje é misturar religiões. Muito bem, esse é um tema bastante interessante e que vira e mexe aparece pessoas que concordam, pessoas que discordam. Então vamos refletir sobre isso? Acho que o primeiro passo é compreender que nenhuma religião é pura. Aliás, sempre que você encontrar uma pessoa falando de pureza em matéria de religião, logo de cara pode ter uma certeza, essa pessoa conhece muito pouco de religião. Ela pode até conhecer bem a religião dela, mas ela não conhece a religião no mundo, porque não existe religião pura. Nenhuma religião surgiu do nada. Todas as religiões derivam de movimentos anteriores. É assim com todas, sem exceção. Então, quando alguém chega falando de pureza, já desconfia, essa pessoa não conhece profundamente o que seja o universo religioso. E, em 2017, foi publicada uma pesquisa no MEDNESP, que é um congresso de medicina e espiritualidade muito interessante. Essa pesquisa disse, por exemplo, que 44% dos brasileiros se consideram seguidores de duas ou mais religiões. Olha que interessante, 44%. Então nós estamos falando de pessoas que se consideram católicas, mas também se consideram umbandistas, ou se consideram espíritas e também se consideram católicas, ou são umbandistas e também são candomblecistas, etc, etc. 44%. É muita gente, né? E tem um outro dado interessante. 49% das pessoas, em algum momento de suas vidas, mudam de religião. Então, quando a gente fala de fé, de religião, de casas, centros, terreiros, etc., puxando aqui mais para o lado das religiões mediúnicas e espiritualistas, a gente não está falando de nada de pureza. A gente está falando de diversos cultos, diversas tradições, diversas raízes que dialogam uma com a outra o tempo todo. Essa separação que a gente faz, por exemplo, o que é o espiritismo, o que é o candomblé, o que é a umbanda, é uma divisão didática, mas muitas vezes difícil de ser percebida. Por quê? Porque além do fato de nós termos tanta gente que se considera seguidor de mais de uma religião, a gente ainda tem instituições que mesclam as religiões. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, de umbandomblé, que é a mistura de umbanda mais candomblé. Ou que tal umbandaime, mistura de umbanda mais santo daime. Ou juremasca, mistura de jurema mais ayahuasca. E assim vai. Quantos centros espíritas hoje também tem no mesmo local um dia específico onde se faz trabalho de umbanda? Quantos terreiros de candomblé que também tem um dia específico e tem gira? Quantas casas de jurema tocam lado a lado com a umbanda? E assim vai. As religiões se misturam, não só as pessoas. Então, para mim, isso é absolutamente comum. Não tem nada de errado. Não é pior. Por exemplo, tem gente que fala assim, porque eu frequento numa casa que é só umbanda. Ok, tem nada contra. Mas, se você acha que quem frequenta uma casa que é meio umbanda, meio espírita, está errado, ou que quem faz a mistura de umbanda com candomblé está errado, então você está por fora, porque isso acontece o tempo todo. Em todo lugar a gente acha alguém que faça isso. Então, no meu ponto de vista, não há nenhum problema. Mas há duas ressalvas que eu acho muito importantes. A primeira ressalva é: conhecer uma religião dá muito trabalho. Conhecer duas dá mais trabalho ainda, certo? Então, se a pessoa quer fazer uma casa que mescla duas religiões, no mínimo ela tem que conhecer essas duas religiões muito bem. Se ela não conhece, ela vai fazer, na verdade, uma colcha de retalhos.
ela vai colocar um monte de prática que não conversam entre si. E isso vai fazer com que o seu trabalho não tenha fundamento, não tenha lógica, não tenha sequência. E provavelmente isso vai contribuir para a confusão das pessoas. Léo, mas e se a pessoa tiver conhecimento? Então ela pode fazer isso perfeitamente. Ora, eu faço isso aqui no canal Voz Espiritualista. Eu trago conteúdos de espiritismo, eu trago conteúdos de Umbanda. Mais recentemente eu trago alguns conteúdos próprios do xamanismo. Eu consigo fazer essa junção na maior tranquilidade do mundo, porque, modéstia à parte, eu conheço muito bem o espiritismo e conheço muito bem a Umbanda. Mas nem todo mundo conhece. É onde a gente esbarra nesse problema. O segundo fator é que, se você vai mesclar duas religiões, então você tem que dar um nome certo para isso, para não confundir a cabeça das pessoas. Por exemplo, antigamente era comum que os terreiros de Umbanda se dissessem espíritas, por uma série de razões que eu já comentei aqui no canal várias vezes. Mas não há nenhuma justificativa na atualidade para chamar um terreiro de Umbanda de centro espírita, ou para que um umbandista se defina espírita. Não, não é. Umbandista segue a Umbanda, espírita segue o espiritismo. Se você segue as duas religiões, então você é um espiritualista. Você faz uma mescla de religiões. Então você não é espírita e nem é umbandista. Você é um espiritualista. Entendem? Então isso eu acho importante. Às vezes você vê lá, Centro Espírita, Paz e Amor. Aí você entra num terreiro de Umbanda e você fala, tem uma coisa estranha, né? Por que não está terreiro de Umbanda lá fora? Não, mas aqui a gente toca espiritismo num dia e toca Umbanda em outro. Bom, então por que não está escrito espiritualista lá fora? Ou universalista, que são termos que falam muito bem com diferentes segmentos religiosos. Então esses são os meus dois únicos senões. Vai fundar uma casa que vai mesclar religião, seja espiritismo e Umbanda, Umbanda e Candomblé, seja Umbanda e Santo Daime, seja Jurema e Umbanda, o que quer que seja, dê um nome apropriado àquilo que você está fazendo. Observando esses dois critérios, para mim está tudo certo. Fé é isso. Fé é uma coisa plástica, moldável, e cada um constrói a sua de seu jeito. E para mim está tudo certo. Beleza? Vou parando por aqui e lembrando, a partir de agora as reflexões saem no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, no Instagram, no site e também no meu perfil pessoal. E mais uma vez, se você gostou, compartilha. Mostre esse conteúdo para mais pessoas. Vou parando por aqui. Um abraço.